Nesse vídeo eu vou reagir a Silas Malafaia e a Bolsonaro. Vamos assistir aqui juntos e eu vou dizer o que eu penso. Eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Guedes, que eu apelidei de Posto Ipiranga, e falei para ele... A felicidade de conhecer quem? Paulo Guedes, né? O cara que odeia pobre, odeia nordestino, o cara que fala, agora a gente não pode andar de avião, que é cheio de gente pobre andando também. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu. Mas ele não consegue fazer nada, ele tem um liberal lá. Tem que vender essa porra. Então, justamente os mais pobres estão comprando, estão indo ao supermercado, estão comprando material de construção. Então, isso, na verdade, é um sinal de que eles estão melhorando a condição de vida. O preço do arroz está subindo justamente porque eles estão comprando mais, está todo mundo comprando um pouco mais. Minha confiança em você vai ser 100%. Ele também tem um vídeo dele falando assim, o pobre que se lasque. 100%. Se tiver que eu se sou lascar. bem de vida. Sim. Não ia jamais estar pensando em coisas esquisitas no governo. E as medidas tomadas? Você tem que facilitar a vida do patrão. Pessoal. Facilitar a vida do patrão. E o pobre que se lasque, né? O pobre que se lasque, né? Muitas vezes com filho para criar, esposa, muitas vezes a esposa não pode trabalhar porque tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa. Então, o patrão, o bilionário, né, o dono dessas grandes empresas que tem no Brasil, Ambev, Itaú Banco, dono das casas, dessas redes grandes de supermercado, dessas grandes redes de indústrias, né, que tem centenas ou milhares de funcionários e está ganhando milhões e bilhões por ano. Então, eles têm que viver bem, faturar milhões ou bilhões por ano, e o pobre que se dane, né? Sai assim, muitas vezes o cara sai 5, 4 horas da manhã para ir trabalhar, né? Na maioria das vezes o cara passa o dia todo trabalhando. Muitas vezes também o cara trabalha todos os dias, de segunda a sábado, e tem uma folgazinha. Muitas vezes o cara nem vive. Critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou ser eu que vou criar. Tomar no cu! E também, presidente, não adianta. E ele não é o presidente, não? Não é ele o presidente que pode viajar para outros países e trazer investidores, grandes e mega empresários de outros países para investir no Brasil, não? Ele não é o presidente desse país, não? Adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Isso eu tenho falado, o pessoal me critica muito. É igual um casamento, a gente perde alguma coisa. É uma chantagem, tá? Isso aqui é uma chantagem. Chantagem. Isso aqui é a mesma coisa de você botar uma arma na pessoa, né, para fazer um assalto, e você como vítima, você não tem escolha. Você não tem o que fazer. Ou você entrega os seus bens ou não. Então isso aqui é uma chantagem do cara que é presidente do Brasil, junto com os seus megas empresários, para o pobre, o pai de família, o assalariado escolher. Ou aceitar as condições dos megas empresários, do governo desse país, que no caso aí era ele, ou ele e a família dele vai passar fome. Tal como acontecia nos anos 60, 70, 80 e 90. Que não existia PT, não existia Bolsa Família, não existia Minha Casa Minha Vida, não existia auxílio mais médico, não existia a ajuda do governo desse país. Porque os presidentes naquela época era tudo de direita. Era tudo de direita. Não existia um partido que trabalhasse em benefício da classe pobre, não. Quem tem acima de 40 anos e é desses lugares mais pobres desse país, sabe o que eu tô falando. Principalmente do Nordeste. O que é que os empresários junto com ele queria? A empresa
A empresa aqui, enquanto que ela ganha bilhões e bilhões por ano, tenho que demitir um funcionário aqui, né? Tenho que demitir um funcionário, sem ser justa causa. Ou porque quer fazer uma troca de funcionários, ou porque quer fazer um corte, quer fazer uma mudança na empresa, alguma coisinha e tal. Ou simplesmente porque o cara, sei lá, tem que sair mesmo. O cara vai para uma outra empresa e fechou um acordo aqui com o patrão, independente da situação. A vontade do Bolsonaro era que esses empregados fossem para fora sem R$1 no bolso. Aliás, só com um saláriozinho líquido do mês. Suponhamos que esse funcionário trabalhou 20, 30 anos nessa empresa. 5 anos, 10, 8. Então, a vontade dele era que o funcionário saísse e não pagasse a multa rescisória, não tivesse direito a FGTS, não tivesse direito às horas extras, saísse sem nada. Enquanto que muitas dessas empresas aqui ficaram cada vez mais multibilionários ou multimilionárias por causa desses funcionários, porque a empresa, o patrão ele só enrica se ele tiver mão de obra. Eu quero ver o patrão de uma empresa dessa, ele entrar na empresa e trabalhar sozinho, sem ajuda de ninguém. Então isso aqui é o maior egoísmo da classe rica e empresarial. Ele usa a mão de obra, né, do seu funcionário, do seu empregado, para produzir o seu produto, para fabricar o seu produto, para levar até o consumidor, para levar até as lojas, e depois ter a mão de obra para vender o produto. E ele, só enricando, só cada vez mais rico. Essa é a questão do Brasil. O que a Argentina fez agora, Malafaia? Você sabe no Brasil que você demite alguém sem justa causa, né? É difícil saber se é justa causa ou não. Uhum. Por exemplo, eu não estou vendendo mais o que eu estou produzindo. Sim. Pô, eu vou ter que demitir, poxa. E tem que pagar uma multa de 50% ainda. Passou para 40%, diminuiu. 40, uma multa é 40. Você vê, né? Esse cara aqui, o Silas Malafaia, assim como... Gente, eu sou evangélico repetido, tá? Eu não sou contra o dízimo. Não sou, porque o dízimo ele é bíblico. Tá? Tem na Bíblia desde o Antigo Testamento, né? Quando, por exemplo, Atos dos Apóstolos, logo no início dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Paulo, fala que os cristãos viviam em bem comum, se ajudavam a igreja, ajudavam os sacerdotes. Gente, quem mantém a igreja, eu vou falar com o cristão mesmo, é os membros da igreja mesmo. Mas só que naquela época era uma via de mão dupla. Era assim, indo e voltando. Era você ajudando o sacerdote, ajudando a igreja, e a igreja ajudando os irmãos. Hoje nós vivemos numa realidade que esses grandes pastores aí só querem ser ajudados. Só querem que os irmãos ajudem a igreja. Mas muitas vezes o irmão é desempregado. Muitas vezes o irmão está precisando de um remédio, está sem dinheiro, mora de aluguel. Mora de aluguel. E o pastor dá as costas. Não. Posso não. Quer para a igreja. Aí você vai ver, tá de Hilux. Talvez o cara que é pastor tá fazendo casas e mais casas a custo do dinheiro dos irmãos. Porque o pastor faz lavagem cerebral. Não, irmão. Faz lavagem cerebral não. É bíblico. O dízimo é bíblico. O errado aí é um sem vergonha, um pilantra desse aí, pega o dinheiro, em vez de ajudar a igreja em forma em geral. Pagou a luz? Beleza. Porque a igreja tem gastos, irmão. A igreja tem gastos. Né? Aí o cara desse aqui, rico já, né? Pô de rico, apoiando os empresários, os grandes mega empresários desse país,
com pena dos bichinhos, porque tem que pagar o direito trabalhista. Então quer dizer agora que se dependesse do Bolsonaro, ele tivesse ganhado. Graças a Deus não ganhou. O povo ia voltar para a lei da escravidão? Acho que era isso. Gente, eu dou minha cara para bater. Se dissesse assim pro Bolsonaro, Bolsonaro, escolhe. O Bolsonaro tem que trabalhar com direitos ou o funcionário tem que trabalhar sem direito a nada, sem direito nem a salário, para o bem comum dos empresários. O que você acha que ele ia escolher? Acaba desse que odeia pobre. Ele falou, né? Pobre só presta para votar, né? É burro ter um título. Ele falou, né? Ter um título de eleitor e um diploma de burro no bolso. Existem milhares de evangélicos que são, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? São discriminados pela igreja, são rejeitados simplesmente porque não são fascistas. Eu tenho muitas outras coisas para falar, tá? Sobre o meu ponto de vista do bolsonarismo, do fascismo, da direita. Tenho críticas também para falar do PT. Pensa que eu tenho, não tenho. Mas eu só vou publicar se esse vídeo aqui tiver pelo menos 100 likes. Então, irmãos, eu quero chamar você que está assistindo aqui para me ajudar. Como você vai fazer? Divulgue esse vídeo aqui. Se você quiser lapada na cara do inimigo, lapada verdade na cara dessa igreja também, fascista, pilantra, que é a igreja desse país, deixa um like, se inscreve, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? E compartilha esse vídeo. Pode compartilhar. Aonde você puder, compartilhe. Aí, irmão, eu vou começar a atacar a verdade na cara desses pilantras desse país.